Código Florestal não é um problema agrícola ou rural, ele é um problema nacional. Esse foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico exportador brasileiro, a maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua biodiversidade, envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, e política agrícola. A nova lei do Código Florestal, aprovada em 2012, altera a lei de número 4.771, de 15 de setembro de 1965, onde consta que as florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras que a revestem são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. O novo Código Florestal envolve ao menos 3 pontos polêmicos tensionados por interesses ruralistas e ambientalistas. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas vêm atuando a favor de uma redução das faixas mínimas de preservação previstas pelas APPs, Áreas de Preservação Permanente. Os ruralistas também desejam obter permissão para realizar determinadas culturas em morros, o que é vedado pelas APPs. As zonas de reserva legal também são foco de debate, uma vez que os ruralistas pretendem favorecer uma redução das áreas de reserva. A nova lei também diminuiu a proteção às nascentes. Antes, todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes. Agora, com a possibilidade de manutenção de plantações e pastagens a título de área rural consolidada, a proteção será de apenas 15 metros. O que são unidades de conservação? A fauna e a flora, os rios, os mares, as montanhas. Cada um dos elementos da natureza tem um papel a desempenhar, e para que isso ocorra é preciso haver um equilíbrio. Muitos povos e civilizações reconheceram, ao longo da história, a necessidade de proteger áreas naturais com características especiais, por motivos os mais diversos. Essas áreas podiam estar associadas a mitos, fatos históricos marcantes e a proteção de fontes de água, caça, plantas medicinais e outros recursos naturais. O governo brasileiro protege as áreas naturais por meio da criação de unidades de conservação, UC, estratégia extremamente eficaz para a manutenção dos recursos naturais em longo prazo. Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. A lei do SNUC representou grandes avanços à criação e à gestão das UC nas 3 esferas de governo federal, estadual e municipal, pois ele possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das UC, potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. As unidades de conservação são divididas em 2 grupos distintos, a saber, as de proteção integral e as de uso sustentável. As áreas de preservação permanente, mais conhecidas como APPs, foram criadas com o intuito de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. A reserva legal é a área do imóvel rural que, coberta por vegetação natural, pode ser explorada com manejo de floresta sustentável nos limites estabelecidos em lei para o bioma que está a propriedade. Por abrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida, se torna necessária a manutenção da biodiversidade local. A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. As matas ciliares são florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para os nossos olhos. Um dos pontos polêmicos do novo Código Florestal foi a alteração dos limites para uso das encostas dos morros. Esses limites são importantes uma vez que evitam acidentes e degradação do solo. Deixando o morro com sua vegetação nativa, evita-se a infiltração de água, que pode ocasionar em deslizamentos ou movimentos de solo.
Uma forma de ajudar nosso planeta seria colocar em prática o desenvolvimento sustentável, que é capaz de suprir as necessidades da geração atual sem esgotar recursos para as futuras gerações. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos,